Oi, hoje eu vou contar para vocês algumas dicas e também ensinar para vocês alguns truques para vocês fazerem com as poinsettias, que também hoje em dia são mais conhecidas como flor de Natal ou então também como bico de papagaio, porque ela tem um biquinho aqui que parece de papagaio. Eu vou mostrar para vocês depois direito. Tudo isso para resolver os eventuais problemas que vão surgir com elas. Eu fiz esse vídeo baseado principalmente nas perguntas que vocês me fizeram nos comentários dos vídeos para poder responder para vocês aqui hoje. Vamos lá então. Gaspar, as folhas da minha poinsettia estão ficando verdes, elas estão deixando de ficar vermelhas e estão ficando verdes. Olha que nem essa daqui, tá crescendo algumas folhas verdes aqui, as vermelhas estão ficando para trás. O que eu faço? Antes de tudo, eu acho que vocês têm que tirar um mal entendido disso tudo. Olha, vamos olhar essa flor para entender melhor. A flor verdadeira, tecnicamente, é essa bolinha aqui. Essa bolinha verde aqui, ela às vezes tem uma boquinha aqui, inclusive, que é por isso que chama de bico de papagaio, eu acho, né? E aqui em volta tem essas folhas vermelhas aqui, que elas ficaram vermelhas, tem umas que ficaram aqui no meio do caminho. Mas essas folhas aqui, elas fazem parte da flor, na verdade. Elas são folhas modificadas chamadas de brácteas. Para todos os efeitos, essa parte vermelha, essas folhas modificadas aqui, não fica entendendo elas como folhas, não. Entendam elas como partes da flor, porque elas são isso mesmo. A partir do momento que essa cabecinha aqui, essa parte, a flor verdadeira, morrer, essas partes aqui também vão desaparecer, porque elas são partes auxiliares da flor para chamar mais atenção e vir polinizador aqui na flor, ou então para dispersar sementes dela. E aí quando o miolinho se foi, aí começa um processo para que as folhas comecem a tomar conta de volta da planta. Então essas folhas aqui, essas folhas modificadas, ou elas caem, ou elas começam a ficar esverdeadas, e isso é um processo absolutamente normal da planta. E Gaspar, como é que eu faço para deixar essas folhas vermelhas de novo? Olha, ou então das outras cores aqui, que tem amarelas também, tem rosadas, e tem essa daqui que é uma rosa mais pink aqui. Rosa choque que fala? Acho que é isso. Então, eles têm esse tempo. Então essas folhas aqui, olha, que estão surgindo, esse daqui já passou do tempo, né? Ele já acabou a beleza, agora só restam alguns resquícios aqui. A florzinha morreu, caiu, e aí começaram a formar as folhas verdes. O que eu posso fazer? Cuidar ela direitinho, do jeito que essas poinsettias precisam, para que ela possa ver florescer de novo. Olha aqui na foto, tem uma poinsettia que eu tinha em casa, eu não lembro há quantos anos atrás, mas assim, eu cuidei dela e ela voltou a florescer. Aquela mantive em vaso, mas você tem a opção de plantar as poinsettias no chão, principalmente essas vermelhas aqui. Quando você planta elas no chão, elas ficam enormes, elas viram praticamente uma arvoreta e enchem de flor quando chega a época de floração. Eu poderia plantar ela aqui, por exemplo, na terra, porque o que elas precisam é de um local com bastante sol direto, porque elas são plantas basicamente de sol pleno, viu? Não parece, mas são. Mas essa aqui eu vou manter no vaso mesmo. Mas a partir do momento que a gente decidiu deixar ela no vaso, o ideal é a gente manter a planta minimamente compacta. Então, para isso, o melhor é podar. Eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês. Mas quando você poda, você consegue manter essa planta não envaretada, porque se você não poda, ela também fica bonita, mas ela tende a ficar bem mais esticada do que isso. Ela fica bem alta, envaretada, com algumas folhas em cima. A outra que eu tinha, na verdade eu não podei ela e ficou ok assim, mas ela fica mais esticadona, mais pernuda, e quando você poda você consegue uma floração mais homogênea, mais cheia. Se você quiser também, durante esse processo, você também pode aproveitar para trocar de vaso. Esse daqui está num vaso bem pequenininho, você pode trocar para um vaso um pouco maior também e deixar ela para ela poder ter espaço para crescer.
Então, como que se faz essa poda depois da floração? Quando a planta começar a ficar feia, ela começar a soltar bastante folha verde, esse é um bom momento para você podar ela, para que ela possa se recuperar depois que ela vai gerar brotos. Essa daqui, na verdade, você vê que eu nem podei ela, ela já começou a soltar um monte de brotos aqui. Mas quando você podar, aí sim elas vão começar a brotar um pouquinho abaixo do ponto de poda de você, que você fez. Então, como que você vai podar? Olha, mais ou menos você vai deixar uma altura de mais ou menos uns 10, 15 centímetros. Se a planta for mais alta, pode até ser uns 20 centímetros de altura. Essa daqui eu vou deixar mais ou menos nos 12 centímetros aqui. E aí você vem e faz uma poda. Uma poda meio assim, é uma poda meio drástica mesmo, olha. Nesse caso eu não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Espero que dê, né? Eu vou cortar aqui, deixando essa daqui. Ó, uma coisa importante eu te falar é que se você for muito sensível, o ideal é você usar luvas, porque essa seiva que ela solta, esse leite, ele pode acabar causando alergias, então pode dar problema. Deixa eu mostrar aqui algumas outras, ó, então vou cortando aqui. Se tiver folhas sobrando embaixo, você mantém. Pronto, a poda tá feita, a planta ela não fica bonita, fica bem feia mesmo, mas essas folhas aqui de baixo você mantém para facilitar para a planta se recuperar. Com o tempo, essas folhas aqui vão se desenvolver, vão crescer maiores, a planta vai ficar mais cheia aqui. Essa daqui, na verdade, depois de um tempinho eu vou trocar ela de vaso para um vaso um pouco maior. E aí depois ela vai voltar a florescer à medida que você for cuidando corretamente dela, lembrando que tem que deixar ela num lugar com bastante sol direto, tá? Aí essas partes que você cortou, você pode usar para fazer estacas, olha só. Esse daqui você pode fazer uma nova planta a partir disso, olha. Para fazer isso, olha, eu vou cortar aqui as folhas de baixo, um pouquinho excesso. E aí eu finco aqui num substrato, o importante é que seja um substrato bem fofo. Esse aqui eu já deixei úmido, né? Eu molhei ele antes. E aí você finca aqui as estacas. Eu vou fincar aqui uma outra também, essa daqui tá boa. Depois eu faço das outras. Aí, para você manter a umidade, o legal é você cobrir com um saco aqui. Você deixa assim, com o tempo essa planta ela vai enraizar. Depois de umas 2 semanas, ela começa com um processo de enraizamento mais forte. E depois, com 4 semanas, geralmente ela está pronta para você transplantar para um lugar definitivo, para um vaso um pouco maior, mais definitivo, adubar e fazer tudo certinho. Mantenha essas estacas aqui meio que úmidas, tenta deixar ela sempre úmida. E também deixa em um local que não bata um monte de sol direto, porque senão essa estaca vai cozinhar aqui dentro desse plástico, tá? E depois é óbvio, né? Enraizou, você tira esse plástico, senão você vai matar a planta. Para você replantar, o importante é que você use um substrato comum mesmo. Não é muito exigente no substrato, o importante é que ele seja minimamente aerado aqui. Olha, esse substrato ele é bem orgânico, ele tem uma certa aeração e aí a poinsettia ela vai bem nesse tipo de substrato. Aí você também, claro, sempre pode usar uma boa terra vegetal também, que dá bem certo. E aí depois de um tempo, quando essas mudas elas se desenvolverem mais, elas vão começar a crescer e o talinho vai ficar aqui. O ideal é você pinçar. Você pode fazer com o dedo ou com uma tesoura mesmo. Você pinça, tira essa pontinha, porque você tirando essa pontinha, você facilita para que bifurque, para que um galho vire 2, 3 ou 4, exatamente para a planta ficar cheia, porque senão ela vai ficar uma vareta só com uma flor na ponta, né? As flores aparecem nas pontas, logo, quanto mais pontas, melhor, né? Vocês veem aqui nessa planta, olha, deixa eu só mostrar para vocês. Essa daqui, ela tá bem bifurcada aqui, né? Ela tem uma haste só que ela tem várias bifurcações exatamente porque assim aparecem mais flores aqui na planta. E aí, quando a planta estiver mais desenvolvida, onde é que eu deixo essa planta para ela voltar a florescer? Enquanto ela tá florida assim, você até pode deixá-la dentro de casa, porque, enfim, você quer mostrar a beleza dela, né? Mas depois que caíram as flores, quando ela está se recuperando, o ideal é você deixar ela no local ideal dela, que é, deixa eu mostrar lá. O ideal é você deixar ela em um local tipo esse aqui, que bate bastante sol. Você tem que deixar ela receber uma certa quantidade boa de sol direto, seja ela numa sacada ou na janela, para ela receber bastante sol, porque aí com esse monte de sol
aí sim ela vai florescer. Não precisa tomar o sol o dia inteiro, não. Pode ser num lugar que bate sol num período do dia, depois não bate no outro, não tem problema não. Mas ela precisa de sol direto, senão ela não vai voltar a florescer. E aí, quanto às regras, o importante é você manter esse substrato sempre levemente úmido. Você rega ele quando ele estiver começando a secar, porque aí ela vai desenvolver legalzinho. E se você estiver gostando desse vídeo, não deixa de dar aquele joinha, e também, se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando aqui no botãozinho de baixo. E também, aproveita e ativa as notificações clicando no sininho que aparece aí também, para ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Aí você pode me falar, nossa, mas aí já passou um ano, a planta tá gigantesca, cheia de folhas, só que flor que é bom não tá aparecendo é nada. Talvez... se ela não floresceu ainda, ela talvez nunca vá florescer mesmo naturalmente. Isso acontece porque, por mais que a gente veja agora no verão as poinsettias sendo vendidas e ainda sendo chamadas de flor de Natal, na verdade, aqui no Brasil elas florescem no inverno do Brasil e não no Natal, porque... o nome flor de Natal vem porque lá no hemisfério norte, nos Estados Unidos, lá ele floresce exatamente no Natal, porque é o inverno deles lá. Aqui no Brasil, geralmente em casa, lá floresceu mais ou menos em julho, se eu não me engano, junho, julho, que surgiram os botões de flor. Isso porque o que faz a poinsettia florescer? É um dia curto, são muitas horas de escuro. Ela precisa de pelo menos umas 13 horas de escuro por dia durante algumas semanas para que então ela entenda, opa, tá na hora de eu florescer, eu tenho que soltar as flores agora. Agora, se você mora muito perto da linha do Equador, mais pro norte do Brasil, norte, um pedaço do Nordeste lá, os dias eles não variam tanto assim no inverno e no fim das contas a noite acaba não chegando a 13 horas de escuridão e aí a planta não floresce nunca. Então, para quem mora nessas regiões, a planta não vai florescer naturalmente e também tem um outro problema. Um outro problema é quando a planta ela não está florida, você está esperando ela florescer de novo, não é o caso dessa aqui, mas aí você deixa ela num local sempre, num local que bate bastante luz à noite, essas luzes artificiais. Nesses lugares, com luz artificial demais, a planta ela pode não entender que está de noite e aí ela acaba não florescendo porque ela não tem as 13 horas de escuro que ela precisa. Nesse caso, mantenha a planta um pouco mais afastada da luz artificial em um outro local, então não acende aquela luz durante aquele período, exatamente para que a planta entenda que chegou o inverno. E por último, eu vou mostrar para vocês que dá para enganar a planta, claro, quando essa planta estiver cheia de folhas verdes e estiver num tamanho suficiente para ela florescer. A forma de você enganar as plantas para que ela floresça fora da época ou então no local onde ela nunca vai florescer é colocando ela em um ambiente escuro. No meu caso aqui eu vou colocar ela dentro do armário. Então é você fazer artificialmente essas 13 horas ou mais de escuridão. Então eu pego aqui, coloco aqui as 17 horas, às 5 horas da tarde, e depois eu tiro ela daqui às 8 horas da manhã, por exemplo, aí eu dei mais de 13 horas de escuridão para ela e aí ela vai vir florescer. Só que não é fazendo isso uma vez, tem que fazer pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas com ela, para que aí sim ela entenda que chegou o inverno e floresça, mesmo que não tenha chegado, né? E se você for parar para pensar mesmo, a gente tem flores sendo vendidas completamente fora de época, e sabe como é que se faz isso? Não é levando lá para os Estados Unidos para florescer, não. O que eles fazem é, o produtor cobre a estufa e escurece ela completamente mais cedo e clareia ela mais tarde, exatamente para dar essa quantidade de horas de escuro para que ela floresça exatamente no Natal ou um pouquinho antes dele. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Até mais. Tchau, tchau.